Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a esta ação de formação da OPCO. Hoje vamos continuar um tema já falado anteriormente sobre a análise de sistemas de medição, mas vamos depois pôr em prática um caso com o apoio do software Minitab, que é a versão 17 que eu utilizo, e vamos ver como é que através desse software ou através de qualquer outro nós podemos facilmente perceber qual é que é o resultado da análise desse meu sistema de medição. Antes de mais, só para recapitular aqui alguns conceitos teóricos, esta formação tem como base a quarta edição do MSA da IAG, tem como objetivo, no fundo, perceber se a qualidade do sistema de medição é ou não eficaz, e já sabem que tem que ver sempre a aprovação do cliente para eu perceber ou não se estou dentro das características ou dentro dos critérios que ele me exige. Um processo de medição, na sua prática, é igual a qualquer outro processo, em que temos aqui um processo geral, onde há entradas e saídas, e aqui dentro existe uma operação. Num processo de medição, a operação é medida, e quando eu meço e analiso, e depois tomo uma decisão em relação àquilo que foi feito, em relação ao processo, se está ou não capaz de medir as peças corretamente. Então, o objetivo aqui é saber se o meu processo de medição é ou não capaz de me dar alguma tradução daquilo que está a acontecer na realidade, se eu consigo medir exatamente o valor real da peça que está a ser medida. Eu tenho dois tipos de decisões. As decisões erradas que eu posso tomar acontecem quando uma medição dos limites de distribuição se sobrepõe aos limites de especificação. Isto quer dizer o quê? Eu posso ter o erro tipo 1, chamado risco do produtor ou falso alarme, é quando eu rejeito uma peça boa. Rejeitar uma peça boa é estar a produzir sucata onde ela não existe. E existe também o erro tipo 2, que é o risco do cliente ou falha na associação, que é aceitar uma peça má, é eu estar a enviar uma peça não ok para o meu cliente. São estes os dois tipos de erros que eu posso cometer quando faço uma inspeção. O ponto crítico ocorre quando o sistema de medição intercepta os limites de especificação. O que é que isso quer dizer? Eu vou ter problemas aonde? Vou ter problemas na zona 2, que é uma zona onde eu tenho incertezas. Na zona 1 todas as peças vão estar ok. Desculpem, todas as peças não vão estar ok, e aqui na 3 todas vão estar boas. A minha dúvida vai ser aqui nesta zona. E aqui sim é a minha incerteza. Portanto, é naquela zona que eu tenho que estar a olhar com maior atenção. Nessa perspectiva há duas abordagens possíveis. Uma é melhorar o processo produtivo. O que é melhorar o processo produtivo? É eu ter um processo deste tipo, vamos supor, em que todas estas peças estão sujeitas a estarem mal avaliadas, ou seja, estou a correr um risco de ter uma porcentagem de peças que não os consigo avaliar corretamente. O melhorar o processo produtivo é pôr o meu processo mais estável, mais centrado, e assim estou a afastar a minha zona das zonas dos limites superiores e inferiores de especificação, garantindo assim que estou a correr um risco menor. Portanto, este é um dos critérios. E este é o segundo critério, que é melhorar o sistema de medição, que no fundo é reduzir esta área que está aqui, a área 2 vai ser reduzida. Okay? Portanto, estes dois critérios podem ser usados e não são incompatíveis, podem ser usados em simultâneo na melhoria dos meus processos produtivos e na melhoria dos processos de medição, para evitar que haja menos erros a serem tomados, ou seja, menos peças a caírem numa zona onde eu tenho dúvidas daquilo que está a acontecer. Nós temos depois o processo de aceitação, expectável, ao utilizar o instrumento com uma discriminação muito superior durante o processo de aprovação e posteriormente utilizar o certificado de produção. Ou seja, na fase de aprovação usar uma CMM. O que é que eu tenho na prática? Se eu tenho um processo que isto é a variação atual do processo, e reparem que a variação atual do processo eu nunca consigo saber qual é que é, porque eu para saber esta observação, para eu saber o que é que se passa com o que está aqui a acontecer a vermelho, eu preciso de um instrumento de medição. E assim o instrumento vai-me dar variações, que estão aqui representadas. Portanto, aquilo que eu observo é esta curva que está azul. As decisões que eu vou tomar são decisões baseadas na curva azul. Tem que haver uma diferença muito pequena entre a realidade e a azul, que é para eu poder tomar as decisões mais corretas. Existem também tipos de variações, desvio,
a estabilidade e a linearidade, que tem a ver com a fase inicial da aceleração do equipamento. Depois a repetibilidade e a reprodutibilidade tem a ver com a fase que nós vamos tentar fazer hoje aqui na parte mais prática, é saber se depois na prática com aquele tipo de equipamento eu consigo estar a medir ou não corretamente, consoante eu tenha peças de produção, portanto há variações das peças de produção, variações dos operadores, e perceber se essa variação de todo o meu sistema de medição consegue estar a dar na prática os valores exatos ou valores mais próximos dos valores exatos que eu estou a medir. Temos que ter também em conta a resolução, que é uma definição que tem a ver com a alteração a partir de um valor de referência de um equipamento que pode detectar ou indicar com confiança. Esta medida de capacidade é normalmente a menor diferença entre os indicadores, que existe ali, não é? E deverá ser, segundo a norma, 1/10 do valor da tolerância. Portanto, se eu dividir a tolerância, eu tenho aqui o limite inferior de especificação e o meu limite superior de especificação. Isto é a minha tolerância. Ok? A resolução do equipamento tem que ser 10%, ou não pode ser superior a 10% do T. Está a ser aqui um valor qualquer que seja inferior a 10% desta tolerância da característica que eu vou estar a medir. E, portanto, isto são todos os critérios iniciais para eu começar a poder medir com um determinado equipamento. Existe também um critério que está associado com a resolução ao número de categorias distintas. No fundo é saber, de toda a minha distribuição de peças que eu estou aqui a produzir, se eu consigo distinguir o que é que está aqui dentro. Eu aqui neste caso tenho uma categoria distinta, quer dizer, nenhuma destas peças que está aqui eu consigo distinguir com este sistema de medição. Aqui já consigo distinguir estas peças destas. Portanto, isto é algo que está associado ou está inerente à resolução do equipamento. E aqui eu tenho mais do que uma categoria, ou seja, desculpem, tenho mais do que 5 categorias, que é o objetivo. Eu tenho que ter sempre mais do que 5 categorias distintas para poder aceitar o meu sistema de medição. E isto é um fator que está diretamente relacionado com a resolução do meu equipamento. Temos então as variações na localização, que tem a ver com estes 3 critérios, desvio, estabilidade e linearidade, e as variações na dispersão, que tem a ver com a repetibilidade, a reprodutibilidade e o HGRR. Nós vamos basear o nosso teste e o nosso estudo nesta segunda parte aqui, da precisão. Que são aqueles que na prática mais afetam o dia-a-dia de quem tem que depois na prática implementar este tipo de sistemas em qualquer uma das organizações produtivas. Só recapitulando aqui o que é o desvio, é a diferença entre o valor verdadeiro ou o valor de referência e a média de medições observadas, e contribui com os erros dos efeitos todos combinados, de fontes conhecidas ou desconhecidas. Okay? Na prática é o quê? Eu tenho o meu processo, esta é a minha média observada, eu faço 25 medições do valor de referência, observo este valor, é o valor médio, e vou comparar este valor médio com o valor de referência. A diferença entre este valor médio das observações que eu fiz de uma determinada característica e o valor de referência dessa mesma peça dá-me o desvio. A estabilidade é a variação total das medições obtidas com o sistema de medição nas mesmas peças ou no mesmo padrão, medindo a mesma característica de um determinado período de tempo. Ok, isto representa então o desvio ao longo do tempo. Isto quer dizer o quê? Tenho aqui uma ocasião, eu não faço uma medição de um calibre, ou faço uma medição de um determinado valor de referência. Tenho a segunda ocasião, temporal, portanto isto é tempo que está aqui, não é? E eu vou observar se a diferença, se o desvio que existiu na primeira observação se mantém basicamente semelhante ao desvio que aconteceu na segunda observação. Se ele se mantiver semelhante, quer dizer que a estabilidade é verificada neste tipo de equipamento. E em terceiro lugar tem uma linearidade, que é a diferença ao longo da escala operacional do equipamento. Verifica se o desvio do sistema de medida é constante ao longo da sua escala. Ok? Portanto, tem a ver com o tamanho ou com a dimensão das peças que eu estou a medir. Na prática, se eu tiver aqui a escala toda, cada uma delas eu tenho 3 valores de referência e vou observar o valor de referência de peças
entre, imaginem, 2 e 3 milímetros, entre 4 e 5 e entre 6 e 7 milímetros. Isto é a minha escala dimensional. E eu vou verificar se cada uma destes, entre cada uma destas dimensões, a diferença entre o valor real e o valor observado se mantém constante. Se não se mantiver constante, quer dizer que não existe linearidade. Ou seja, o desvio vai aumentando à medida que a dimensão vai aumentando. E na prática isto é o que acontece. Isto, a linearidade, a estabilidade e o desvio, é aquilo que na maior parte dos laboratórios que nos apoiam a nós na certificação e na calibração dos equipamentos nos fazem. Eles entregam-nos um equipamento pronto para medir, já com estes estudos realizados. O que é que eu tenho que fazer agora? Pegar neste equipamento e ir na prática medir X peças com X operadores e verificar se o meu sistema de medição com aquele equipamento é capaz de dar uma realidade aproximada daquilo que se passa. Temos então a repetibilidade, que é a variação inerente da capacidade do instrumento de medição. Normalmente é referida como EV em todos os equipamentos e em toda a metodologia. É o Equipment Variation. Okay? Na prática é o quê? É a variação que existe quando eu faço uma medição de uma peça exatamente da mesma maneira, feita pelo mesmo operador. Isto é a repetibilidade de um equipamento de medição. É algo que é inerente ao equipamento. A reprodutibilidade é referida como a variabilidade entre avaliadores, okay? Associada a instrumentos manuais que são influenciáveis pela qualificação do operador, ou seja, o operador influencia a medição que está a ser feita. Não é aplicável a sistemas automáticos. E é a variação média entre sistemas ou entre condições de medição. Quer dizer o quê? Se eu tiver vários operadores a medirem a mesma peça, a mesma característica da mesma peça, cada um deles produz uma série de medições, a diferença entre o valor médio de cada uma das medições dá a reprodutibilidade do meu processo de medição. A conjugação das duas é o sigma-RR, o gauge-RR, é a estimativa da variação combinada da repetibilidade e da reprodutibilidade. Okay? Portanto, este sigma-RR, eu tenho que calcular primeiro a repetibilidade, a reprodutibilidade, e agora vou calcular o meu sigma-RR, que no fundo vai dar a minha incerteza do meu sistema de medição. Okay. Resumindo, como fontes de variação, a minha variação observada do processo é aquela que eu noto e aquela que eu tiro através dos meus equipamentos de medição. Essa variação ou é devido à variação do processo, ou são as próprias peças que estão a ser diferentes umas das outras, ou é a variação que existe no meu sistema de medição. Na parte relacionada com a variação do processo real, há estes 3 tipos de variações, e isto não é o âmbito deste tipo de análise. Isto é o âmbito da melhoria dos processos produtivos. É a análise de CPs e CPKs. Diminuir a variação de longo prazo, curto prazo e dentro da amostra. Isto é diminuir a variação dos produtos que eu estou a produzir. Okay. A variação dos sistemas de medição, que é aquela que me importa agora, tem as variações devido ao instrumento e variações devido aos avaliadores. Devido ao instrumento, temos estas 3, que eram aquelas vistas anteriormente, em termos aquela que eu disse que normalmente se faz pelos vários laboratórios de calibração, determinam se o equipamento está calibrado, se está estável, se está linear, em relação a toda a gama de variação. Temos a repetibilidade, que é inerente ao equipamento, como vimos, e temos a reprodutibilidade, que também é inerente ao equipamento e aos avaliadores. Vamos então perceber como é que eu calculo a repetibilidade e a reprodutibilidade do equipamento e perceber se ou não, se me garante ou não a sua estabilidade. Já sabemos que a norma diz, para eu aceitar um sistema de medição, este sigma-RR tem que ser inferior ou igual a 10% da tolerância ou da variação total da gama do meu produto, das peças que eu estou a produzir. Okay, portanto, o passo é mais ou menos 10%. Se for entre 10% a 30% pode ser aceitável, dependendo da importância da aplicação, do custo, do equipamento, etc. E deverá ser sempre aprovado pelo cliente. Se for maior do que 30%, considerando não aceitável, devem ser enviados todos os esforços de melhorar o sistema de medição antes de ele entrar em atividade. Vamos então ver
de uma maneira mais prática, consigo aqui, através do modelo, eu estou a utilizar mais uma vez o software Minitab, como é que eu aqui posso estar a fazer este tipo de análise. Temos então aqui, eu já tenho aqui o ficheiro preparado, onde eu tenho, consoante o que a norma diz, eu preciso de 10 peças de produção, que sejam representativas do meu sistema produtivo, é o que está aqui a acontecer. Tenho do 1 até ao 10, ok? E cada uma das peças foi medida 3 vezes por cada um dos operadores. Portanto, eu tenho aqui a peça 1, foi medida pelo operador A, uma vez, e o valor foi este. De novo a peça 1, foi medida outra vez pelo operador A, e este foi outro valor que ele reproduziu. Portanto, na prática eu tenho aqui a peça 1 a ser medida 3 vezes por o operador A. E depois repito, a peça 2, 3 vezes, a peça 3, 3 vezes. Ok? Portanto, quando eu terminar o operador A, que no final tenho aqui, a peça 10 foi medida 3 vezes pelo operador A. Ou seja, eu tenho 30 medições. O operador A fez 30 medições, o operador B fez mais 30, que são estas que estão aqui, dá 60, e no final o operador C fez outras 30 medições. Não se esqueçam que essas medições têm que ser aleatórias. Okay? Portanto, eles não leem as peças de seguida, vocês vão dando as peças aleatoriamente a cada um dos operadores para eles estarem a fazer a medição. Senão eles podem estar a inquinar todo o processo de medição. Okay? Portanto, o que é que eu tenho aqui então? Tenho 90 dados, são 3 operadores, A, B e C, mediram 10 peças 3 vezes, que são os requisitos que a norma indica como sendo os mais recomendados. Como é que eu faço então esta análise? Eu venho aqui a uma opção, Stat, Quality Tools, e dentro das Quality Tools tenho uma opção que diz Gauge Study, estudos de gabaritos. A opção que eu introduzo aqui é Gauge RX Study Crossed. O Nested é para ensaios destrutivos, o Crossed é para ensaios não destrutivos. Portanto, neste caso, como é um ensaio não destrutivo, eu seleciono esta opção que está aqui. Ok? Depois aparece-me aqui esta tabelazinha, onde eu indico em que coluna é que estão as peças, os part numbers, e eu vou aqui selecionar os part numbers é na coluna C1, clico 2 vezes e ela aparece aqui. Em que coluna é que estão os operadores estão na coluna C2, e em que coluna é que estão as medições estão na coluna C3. Portanto, ele já vai identificar em que coluna é que está o quê. O método de análise, há duas hipóteses, segundo a norma da IAG, tanto posso escolher a nova como o X/R. Há outras normas que obrigam à nova, vamos fazer através da nova então, mas mais uma vez eu posso utilizar tanto um método como o outro, no fundo isto é um método de cálculo. Vamos então utilizar este método de cálculo para a determinação do meu produto. Okay, vamos também ver aqui que outras opções é que eu posso ter. Eu posso colocar aqui os limites de especificação da minha peça. Só quiser verificar qual é a gama de variação que eu estou a consumir só com o meu sistema de medição. Esta peça varia entre menos 3 e mais 3. Okay? Isto é opcional. Como ele está dentro das opções, eu posso ou não pôr aquilo. E agora basta-me carregar na tecla OK. Okay. Então, se eu carregar na tecla OK, produz uma série de gráficos que estão aqui, mas produz também aqui em cima toda a parte numérica que dá origem depois à parte gráfica. Vamos analisar primeiro esta parte numérica. Temos aqui em primeiro lugar a nova, a tabela que deu origem aos cálculos matemáticos que estão por trás desta análise que está aqui feita. E agora é que eu reparo aqui. Portanto, esta é uma tabela da nova, que já falámos nisso anteriormente, como é que elas são obtidas. A ideia é olhar para este valor que está aqui. Ok? Este valor do P, como esta análise foi feita com 95% de grau de confiança, que é o valor mínimo de confiança que eu tenho que ter para uma análise deste tipo, 95% de grau de confiança quer dizer o quê? Quer dizer que há só 5% de hipóteses de eu estar errado. Portanto, como é que eu analiso se isto é ou não
o que é que acontece com estes fatores? Eu olho aqui para este P, uma vez que é 5% de hipótese que eu estar errado, 5% equivale a 0,05. Okay? Portanto, se este valor for inferior a 0,05, isto quer dizer que esta linha toda que está aqui, por exemplo, vocês repararem, este valor do P é inferior a 0,05, quer dizer que esta referência que está, que são peças, é significativa para a variação do meu processo. Ok? Que é aquilo que eu desejo numa análise deste tipo. Eu quero é que sejam as peças que estejam a fazer o sistema variar. Não quero que seja o meu sistema de medição que faça com que as minhas medições variem. As peças que estão a sair dos meus equipamentos é que são diferentes. E por serem diferentes, eu obtenho resultados diferentes. O que eu não quero é que as peças sejam iguais e o meu método de medição seja tão instável que me produza resultados diferentes. Portanto, sempre que eu faço este tipo de análise, eu tenho que sempre obter aqui estas peças como sendo significativas. Neste caso, o que ele me diz? Que as peças são significativas, que as peças realmente influenciam, mas também diz aqui uma coisa preocupante, que são o quê? Que são os operadores, também têm um valor abaixo do 0,05, também são significativos. Isto quer dizer o quê? Que os operadores estão a influenciar o meu sistema de medição. Ora, isso não é bom. E no final temos, como a nova me pode dar as interações, diz-me aqui a interação entre peças e operadores. E como vocês reparam aqui, esta interação já tem um valor muito alto, já é maior do que 0,05. Quer dizer então que não existem interações significativas entre peças e operadores. O valor com que as peças são medidas não depende do operador que está a medir. Ok? Que é isto que me quer dizer este tipo de tabela. Portanto, eu aqui já sei que as peças se influenciam, que é bom, e já sei que os operadores influenciam, o que é mau. Olhando aqui mais para baixo, vai-me aparecer esta tabela, onde eu tenho, mais uma vez, reparem, o gauge RR, agora já é aquele valor que eu quero obter, e agora tenho aqui um valor, que é aquele que eu quero observar, de 27,86. Okay? Este valor de 27,86 é a percentagem de variação que eu estou a consumir da variação total do meu processo. Este valor de 30,24 já é relacionado com a tolerância. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a variação do meu processo de medição consome 30% da tolerância das peças. Ora, se o meu cliente me estiver a exigir que eu faça análise do meu sistema de medição em relação ao produto ou à característica que ele me está a exigir em termos de design, o valor irá ser 30%. O que quer dizer este 30%? Eu olho para aqui, para os valores anteriores, e eu vejo que 30% é este valor que está aqui. Ou seja, não está no limite de ser aceitável ou não. Portanto, este processo de medição não seria aceitável porque está a consumir mais do que 30% da tolerância do meu processo. Okay? Portanto, eu olho sempre estes valores aqui para saber se é ou não aceitável o meu processo de medição. Há outro também, que é o número de categorias distintas, que tem que ser superior ou igual a 5, como eu vos tinha dito anteriormente. E se vocês repararem aqui neste caso, eu tenho aqui o número de categorias distintas igual a 4. O que mais me reforça que esse sistema de medição não é capaz. Okay? Eu tenho a opção ou fazer estes estudos através da variação total do meu processo ou através do valor da tolerância. Essa informação, essa indicação, muitas vezes quem me dá é o meu cliente, que me vai dizer com o que é que eu quero confrontar o meu sistema de medição. A análise é sempre a mesma, é olhar para este valor que está aqui, que é o valor total, e perceber se é superior a 30, entre 10 a 30 ou menor do que 30. Aqui também vêm os valores, ou seja, eu tenho aqui 27,9%, vamos supor que é este que está aqui, dos quais 18 tem a ver com a repetibilidade, a variação do equipamento, e 20% tem a ver com os operadores, que é a reprodutibilidade. Okay? Portanto, dá uma componente que dá origem a este 27% que está ali. 18 tem a ver com a repetibilidade e 20 com a reprodutibilidade. De qualquer maneira, esse sistema não é capaz, e agora, não sendo capaz, vamos olhar aqui para o nosso gráfico, porque nós só devemos olhar para os gráficos depois de perceber o conteúdo que está por trás. Olhamos para aqui, e o que é que vemos? Vemos, em primeiro lugar,
esta informação que está aqui é a informação gráfica dos valores anteriormente vistos. Okay? Portanto, temos aqui uma situação onde este é o gauge RR. Ok? Temos o vermelho, que equivale ali aos 27,8%, e ali era aos 30%, que eram os dois valores que lá estavam. E depois aqui é a contribuição da reprodutibilidade e da reprodutibilidade, e aqui a variação peça a peça, que é tal que tem que ser grande. Ou seja, eu olho para aqui, cerca de... Estes valores nunca são, a soma nunca dá menos que 100%, mas eu olho para ali, para este valor vermelho, e vejo que 96%, por exemplo, da variação que eu observo tem a ver com as peças, o que é positivo. Só que estes valores aqui, mesmo assim, são muito altos e eu tenho que estar a diminuir estes valores que estão aqui observados. Os tais 27% ou dos 30%, se eu estiver a falar da variação do meu processo de medição ou da variação da tolerância. O que é que temos para nos ajudar? Temos aqui um gráfico que nos fala das peças em si, ou seja, são as 10 peças que eu medi. E o que é que eu estou a observar aqui? Esta variação dá origem a este que está aqui. Ou seja, isto é a variação das peças. Esta linha azul que está ali é a variação das peças. Esta peça que está aqui, que é a peça número 3, foi medida 9 vezes, não é? 3 vezes por cada operador e teve esta variação. Esta variação que está aqui é a variação do sistema de medição. Esta variação toda que está aqui é a variação do meu processo produtivo. Ok? Portanto, o que é que eu noto aqui? Que as medições são mais ou menos fiáveis. Não existe uma grande variação. Temos ali aquele pontinho a mais, cá em cima. Temos ali um pontinho cá em baixo, que pode dar alguma indicação. Mas não há nada flagrante que me diga que as coisas estejam a ocorrer de uma determinada maneira. Se eu olhar agora aqui para este gráfico, onde fala dos operadores, este R é o range, é a variação que existe entre o valor maior e o valor menor medido de cada operador em cada peça. Teoricamente este R devia estar aqui sempre no zero. Ou seja, todos os valores foram medidos iguais da mesma maneira por todos os operadores. Este valor, por exemplo, que está aqui de 0,5, este valor quer dizer o quê? Quer dizer que o operador A, a primeira peça, deu 3 vezes e houve uma diferença de 0,5 mm entre uma daquelas 3 medições que ele fez. Olhando aqui de outra maneira, vemos que o operador A é o operador mais estável na sua medição, seguindo o operador C, e o operador B é aquele que não é. Há muita instabilidade nas medições dos operadores, do operador B. Portanto, existe um problema com este operador que nos pode dar alguma pista ou não para perceber se ele está a exercer o sistema de medição da maneira mais correta, se é alguém que tem experiência, se não tem experiência, em que condições é que ele fez esta medição. Portanto, aí agora vai-nos dar uma série de pistas para eu determinar o que é que causou com que este operador tivesse de ter uma maior influência na variação do sistema de medição. Portanto, aqui já vai dar uma pista neste operador B o que é que poderá estar a acontecer. E com medida de contenção eu posso pô-lo a treinar com o operador A, que é aquele que é o mais estável. Portanto, aqui existe uma série de opções que podem ser tiradas consoante esta observação que está aqui a ser feita. Outra das alterações que eu posso estar a verificar aqui é este gráfico que está aqui, que são as medições por operadores. Reparem que eu tenho aqui o operador A, o operador B e o operador C. Este é um gráfico box que está aqui onde este valor central é a mediana dos valores medidos. Cada limite que está aqui de cada uma destas bagas é o quarto superior e o quarto inferior dos valores que estavam a ser medidos em relação ao meu processo de medição. Olhando aqui para este gráfico é que eu noto que este operador C está a medir valores em média um bocadinho mais baixos que todos os outros. O que é que poderá estar a acontecer com este valor? Como os valores estão a ser mais apertados, pode indicar que ele está, se esta operação tivesse a ser feita com um micrómetro, por exemplo, ou com um paquímetro, ele pode estar a apertar mais o paquímetro ou a apertar mais o micrómetro. Pode haver uma tendência para aquele operador estar a fazer aquela medição de uma maneira um bocadinho diferente dos outros. Pode-me dar aqui alguma pista para eu verificar o que é que se passa com este operador e para, se calhar, alterar alguma instrução de trabalho para dizer como é que tem que ser feita a medição ou como é que é a melhor utilização daquele tipo de equipamento de medição. Porque mesmo assim existe aqui alguma variação. Esta variação pode ser causada também por esta diferença do critério cada vez que eu vou ter a medição. Mas eu já tenho aqui o operador B, que tem uma maior variação, o operador C, que poderá estar a fazer mais força que os outros, e que são duas pistas daquilo que eu posso estar a ver para melhorar o meu sistema de medição, para baixar dos tais 30%.
Aqui tenho este gráfico de barras pelos operadores, onde isto é um gráfico X-barra, onde, ao contrário dos gráficos X-barra que eu tenho que estar a ver quando faço o meu controle estatístico do processo, em que todos os pontos têm que estar dentro dos limites que estão ali vermelhos de especificação, aqui ao contrário, a maior parte dos pontos deveriam estar fora. Os pontos estarem fora destes dois limites quer dizer que o meu processo de medição consegue distinguir peças boas de peças más. Se eles estão ali dentro daqueles dois pontinhos que estão ali, quer dizer que aquelas peças todas que estão ali dentro, o meu sistema não tem a resolução suficiente, ou seja, não tem um número de categorias distintas suficiente para conseguir estar a ser aceito. Que é o que nós vimos, que tínhamos um número de categorias distintas igual a 4, em que o necessário seria 5. Portanto, aqui também poderá exigir uma alteração do meu equipamento de medição para melhorar a sua resolução. E por último, este gráfico, que é a interação entre peças e operadores, ele aparece sempre por defeito, mas aqui já sabíamos que não valia a pena estar a ver. Porquê? Porque vimos anteriormente que não existe interação entre operadores e peças. Portanto, se não existe interação, não vale a pena olhar para aquele gráfico. Se existisse, nós olharíamos para os gráficos e podíamos estar a ver que operador é que mede melhor que peças. Ok? Portanto, como podem ver, a parte matemática em si é mais fácil de realizar, é meter só os dados de acordo com estas colunas que estão aqui, peças, operadores e medições, não é? E depois ele dá-nos, vamos à opção estatística, ferramentas da qualidade, Quality Tools, Gauge Study, e vemos esta opção aqui. E selecionamos cada uma das linhas, ou cada uma das colunas, perdão, consoante aquilo que ele está a pedir. Pedimos para fazer o cálculo e depois é a análise tanto gráfica, que é que foi feita aqui em cima, desculpa, que é que foi feita aqui, como a análise dos valores que me dão-me o suporte matemático de todas as conclusões que eu vou tirar aqui. Espero que tenha sido útil esta apresentação e, mais uma vez, estas opções que tanto podem acontecer no Minitab como em qualquer outro software de controle estatístico, e existem, como podem calcular, também ficheiros de Excel que podem também, de uma maneira mais rápida, estar a simular todo este tipo de critérios com todos os possíveis gráficos que eu posso estar a analisar a seguir. Obrigado pela vossa atenção e até o próximo dia.